Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Batalha das Ações, o desafio dos banquinhos. Nesse tipo de vídeo nós vamos colocar diversas ações, que pode ser do mesmo setor ou não, para duelarem entre si. Mas antes da gente começar, preste atenção, se inscreva no canal e compartilhe ele com um ou mais amigos para que essas informações cheguem a mais pessoas. E as informações e materiais disponibilizados neste canal não sugerem qualquer tipo de recomendação, indicação e ou aconselhamento para investimentos. A tomada de decisão é de única e exclusiva responsabilidade do investidor. Quais são as regras dessa batalha? As disputas vão se dar através de critérios que envolvem análise fundamentalista das ações e também parâmetros operacionais das empresas. Cada empresa avaliada aqui vai ter os seus parâmetros fundamentalistas atrelados à ação mais líquida, podendo ser as ordinárias, de final 3, as preferenciais, de final 4, e as units, que tem final 11. É importante lembrar também que alguns indicadores fundamentalistas e econômicos levam em consideração o preço da ação naquele exato dia, podendo ser alterados dependendo de quando você assistir esse vídeo. Como vai funcionar? Bom, o vencedor de cada categoria ou de cada round vai ganhar 3 pontos. O segundo colocado vai ganhar 2 pontos, e o terceiro colocado vai ganhar apenas 1 ponto e o quarto colocado não ganha nada. E os nossos participantes desse desafio de hoje são o Banco BMG, através da sua ação preferencial BMG B4, que hoje, dia 3 de junho de 2020, fechou em R$ 5,50. No outro quadrante do ringue, nós temos o Banco Inter, que vem com a sua unit BID11, com valor de fechamento de R$ 35,09. Do outro lado do ringue, no quadrante superior, nós temos o Banco ABC Brasil, com a sua ação preferencial ABCB4, com fechamento de R$ 14,44. E no último quadrante deste ringue, nós temos o Banco Pan-Americano, ou mais conhecido hoje como Banco Pan, também vem com a sua ação preferencial BPAN4, com fechamento de R$ 8,40. Então vamos ao primeiro round? O primeiro indicador que a gente vai avaliar é o preço sobre lucro, ou seja, ele mede indiretamente se uma ação está cara ou barata com relação aos lucros que aquela empresa apresenta durante os trimestres e, por consequência, durante o ano. E neste primeiro round nós tivemos os seguintes resultados: o Banco Inter com 143,38 de preço sobre lucro, seguido do Banco BMG com 8,57. O Banco Pan está sendo negociado a 16,55 e o Banco ABC com 6,42 preço sobre lucro. Sendo assim, o Banco ABC ganha o primeiro lugar nesse quesito, seguido pelo Banco BMG, e em terceiro lugar nós ficamos com o Banco Pan. No segundo round, nós temos o preço sobre valor patrimonial, que é uma relação do preço da ação com relação a tudo aquilo que ela tem de patrimônio físico, caixa e tudo mais. Nesse quesito, o Banco Inter está sendo negociado a 3,80 preço sobre valor patrimonial, o Banco BMG a 0,80, o Banco Pan 1,95 e o Banco ABC 0,78. Nesse caso, quanto menor, melhor também, assim como o preço sobre lucro. Então, o Banco ABC recebe o nosso primeiro lugar, seguido pelo Banco BMG, e em terceiro lugar fica o Banco Pan. O terceiro round vem com o EV sobre EBIT. Esse é um indicador que é o Enterprise Value, que é o valor da companhia ou o valor da empresa, dividido pela geração de caixa operacional, descontado os juros e os impostos. Nesse quesito também, quanto menor, melhor, porque tem uma geração de caixa maior em comparação ao valor da companhia. Logo, se nós temos um indicador EV sobre EBITDA baixo, quer dizer que uma ação está barata para aquilo que ela tem de geração de caixa operacional. E vamos aos resultados. O Banco Inter está negociando a 23.300 vezes esse indicador. O Banco BMG de 56,09, seguido pelo Banco Pan com 31,26 e o Banco ABC negociado a 24,83 EV sobre EBIT. Sendo assim, mais uma vez, o Banco ABC recebe o primeiro lugar, seguido pelo Banco Pan, e em terceiro lugar, para esse quesito, fica o Banco BMG. No quarto round, nós temos a margem líquida, que mede o quanto está sendo o lucro na venda de um produto ou serviço com base nas receitas da empresa.
E nesse quesito nós temos que o Banco Inter tem uma margem líquida de 6,49%, enquanto o Banco BMG 10,23%, o Banco Pan tem uma margem líquida de 6,73%, enquanto o Banco ABC 8,62%. Então, nesse caso, quem recebe o nosso primeiro lugar é o Banco BMG, está negociando aí o seu serviço com uma maior margem líquida, e isso vai impactar no lucro dessa empresa. Em segundo lugar, nós ficamos com o Banco ABC e em terceiro lugar o Banco Pan. No quinto round, nós temos a relação passivos por ativos. Nesse quesito, quanto menor o valor, melhor também, porque os ativos circulantes e não circulantes de uma empresa vão ser maior que os passivos circulantes e não circulantes. Uma empresa que tem mais ativos do que passivos é uma empresa que tende a ter um patrimônio líquido bem positivo, e isso é bom para as empresas. Neste round, nós temos o Banco Inter negociando a 0,79, o Banco BMG a 0,72, o Banco Pan a 0,85 e o Banco ABC a 0,92. E nesse quesito nós temos que o Banco BMG recebe o primeiro lugar, seguido pelo Banco Inter e em seguida pelo Banco Pan. No sexto round nós temos o ROI, o retorno por capital investido. Quanto maior, melhor. É a capacidade de uma empresa te dar retorno daquele dinheiro que você investiu nela. Nisso nós temos o Banco Inter com 2,65%, o Banco BMG dá um retorno de 9,35% ao ano, o Banco Pan dá um retorno de 11,76%, e o Banco ABC dá um retorno de 12,10%, ficando, portanto, com o nosso primeiro lugar, em seguida o Banco Pan e em terceiro o Banco BMG no quesito ROI. O sétimo round diz respeito ao CARS de receita de 5 anos, ou seja, a capacidade de geração de receitas nos próximos 5 anos. E nisso nós temos o Banco Inter com 11,95%, seguido pelo Banco BMG com 8,97%, o Banco Pan gera apenas 1,72% de receita nos próximos 5 anos e o Banco ABC 0,06%. Sendo assim, nós temos que o Banco Inter recebe o primeiro lugar, seguido pelo Banco BMG e em terceiro lugar o Banco Pan. Mas agora vamos avaliar também o card dos lucros. Qual banco tem a maior probabilidade de lucrar mais, de ter um aumento no lucro nos próximos 5 anos? Estima-se para o Banco Inter um crescimento de 18,54%, enquanto para o Banco BMG 13,46% e para o Banco Pan 34%. E o Banco ABC, 5,06%. Com isso, nós temos o Banco Pan recebendo o primeiro lugar nessa categoria, seguido pelo Banco Inter e em terceiro o Banco BMG. No nono round, nós temos o segmento de listagem. Na Bolsa de Valores, nós temos 3 níveis de segmentos, e isso tem muito a ver com a qualidade da governança corporativa das empresas. Então, nós temos o nível 1, o nível 2 e o novo mercado, que é um índice de governança corporativa mais desejado no mercado. Com relação aos nossos pequenos bancos, o Banco Inter e o Banco ABC estão no nível 2 de listagem. E o Banco BMG e o Banco Pan estão no nível mais baixo, que é o nível 1. Portanto, o Banco Inter e o Banco ABC recebem primeiro lugar nesse segmento, enquanto o BMG e o Pan ficam em segundo lugar. 10º round, Free Float, que é a quantidade de ações disponibilizadas para livre negociação na Bolsa de Valores. Ou seja, é um indicativo de maior liquidez das ações, mostrando que boa parte das ações não estão com os controladores da empresa. E nesse quesito nós temos que o Banco Inter tem um free float de 61,19% nas suas ações e units, lembre-se. No caso do Inter, é as ações e units, as ações mais líquidas do mercado. Em seguida vem o Banco BMG com 17,66%, o Banco Pan tem 26,19% de free float e o Banco ABC tem 32,97%, recebendo, portanto, o primeiro lugar para Banco Inter, segundo lugar para Banco ABC e terceiro lugar para Banco Pan. No nosso 11º round, nós vamos falar do LPA, o lucro por ação. O quanto que a empresa está dando de lucro para você por cada ação que você tem. Nesse quesito, o Banco Inter tem um LPA de 0,24, enquanto o BMG tem um LPA de 0,63, o Banco Pan está com um LPA de 0,49 e o Banco ABC dá incríveis R$ 2,24 por ação. Recebendo, portanto, o nosso primeiro lugar. Em segundo lugar fica o Banco BMG e em terceiro lugar fica o Banco Pan. E o nosso último round, o 11º round, o Dividend Yield, ou seja, é a quantidade ou a porcentagem de dividendo que é pago para você em função do valor da ação.
Nesse parâmetro, nós temos que o Banco Inter tem um dividend yield de 0,52%, o BMG 4,58%, o Banco Pan 2% e o Banco ABC tem um dividend yield de 7,24% ao ano. Com isso, nós temos que o Banco ABC recebe o primeiro lugar, em segundo lugar fica o Banco BMG e em terceiro lugar o Banco Pan. E aí, qual será o resultado da nossa Batalha das Ações, o desafio dos banquinhos? O Banco Inter ficou com 12 pontos. O Banco BMG atingiu 18 pontos, a mesma pontuação do Banco Pan. E o Banco ABC conseguiu incríveis 28 pontos, ficando com o primeiro lugar da nossa disputa. Banco BMG e Banco Pan dividem a medalha de prata e o Banco Inter fica com a medalha de bronze. É isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira Batalha das Ações. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e escreva aí nos comentários qual Batalha das Ações você quer assistir. Pode ser ações de um mesmo setor, de ações diferentes, aqui vale quase tudo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!